Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de português. Boa noite, Robinho. Boa noite. A aula de hoje, o nosso tema é tipologia textual e funções da linguagem. Todo mundo com material aí, sem delongas. Vamos lá. A aula de hoje é uma aula bem tranquila. Então, qualquer dúvida, minha gente, podem falar, abra o microfone, pode falar. Combinado? Tipologia e funções da linguagem. Primeiro, alguns conceitos básicos, importantes. Existe uma diferença entre linguagem e uma diferença entre língua. Linguagem é algo mais amplo. Lembrem assim, e língua é algo mais específico. Certo? Sobre a linguagem, toda forma de comunicação, linguagem é aquilo que é toda forma de comunicação entre indivíduos, usando qualquer sistema de signo. É o fenômeno mais amplo. E a língua é um sistema específico de signos e regras usado por uma comunidade para se comunicar. Tranquilo esse conceito, né? E aí, existem alguns tipos de linguagem. Percebam, a linguagem ela pode ser verbal. A linguagem verbal ela usa palavras, né? Fala ou escrita. As palavras a gente usa na fala ou na escrita. Por exemplo, em conversas, mensagem de texto, textos e discurso. Linguagem verbal. Tranquilo isso, né? Temos a linguagem não verbal, ou seja, é aquela que não usa palavras. São, por exemplo, gestos, placas, sinais de trânsitos, imagens e, inclusive, os emojis que a gente usa nas conversas, certo? E nós temos também a combinação delas, que é a linguagem mista, onde se combina aquilo que é verbal com o não verbal. Onde a gente encontra esse tipo de linguagem? Em charges, propagandas, tirinhas e memes. Então, para a gente fixar aqui, ó, linguagem mista. Olha aqui, ó, uma linguagem verbal, onde a gente utiliza palavras, e uma linguagem não verbal. A gente tem aqui um sinal, né? Indicando que ali é proibido fumar. Se tivesse somente este sinal, essa sinalização, ela indica que é uma linguagem somente não verbal. E aqui, ó, a mensagem é proibido fumar neste local. Ela indica uma linguagem verbal. Então, temos a linguagem verbal, que se utiliza das palavras. Temos a linguagem não verbal, que vai se utilizar de placas, gestos, símbolos, sinais. E nós temos a linguagem mista, que utiliza os dois elementos. Ela vai combinar dentro dos dois elementos. Quem usa muito a linguagem mista é a nossa Coppev, né? A Coppev adora tirinha, adora charge. Então, é uma questão que aparece muito na Coppev. E também aparece na Divise. Nas provas que já respondemos da Divise, vocês podem perceber, eles sempre separam ali uma tirinha, ou tem um poema, mas geralmente ali, quando eles querem trabalhar esse tema, vai ter uma tirinha, uma charge, vai pedir para a gente expressar uma interpretação daquilo ali, uma inferência a partir dessa imagem. Na linguagem, nesse sistema amplo, nós temos os níveis. Nós temos a linguagem padrão, também chamada de culta e formal. Vamos colocar a formal, porque ela é mais utilizada nas provas, né? Quando o texto obedece ao quê? Aos padrões gramaticais. E as características? Emprego correto das palavras, linguagem denotativa e precisão vocabular. Denotativa é uma linguagem real, né? Lembre-se disso. Por exemplo, quando falamos numa linguagem formal, vamos ao cinema assistir ao filme. Vejam que, nesse exemplo, foi respeitado algumas coisas. Por exemplo, a transitividade do verbo. Quem vai a algum lugar. Vou ao cinema. Assistir. Quem assiste a alguma coisa. Normalmente, numa linguagem informal, do dia a gente fala, vou no cinema assistir o filme, não é? Mas vejam, a linguagem formal exige tudo aquilo que a gente já aprendeu até aqui na gramática, certo?
E a linguagem informal, também chamada de popular e coloquial, é usada na comunicação cotidiana, no nosso dia a dia, né? Porque ela está evidenciando o quê? O aspecto mais simples da língua, que é a comunicação, o entendimento. E as características da linguagem informal é o emprego incorreto de palavras, uma linguagem conotativa e uma imprecisão vocabular. A gente não vai estar no nosso dia a dia, na comunicação com diferentes tipos de pessoas, exigindo que a pessoa fale de acordo com a gramática, né? Não, isso é até um preconceito linguístico. Mas quando a gente fala de uma linguagem formal, a gente tem que respeitar. Numa linguagem informal, todas essas características aqui estão presentes. E aí vejam aqui, o exemplo da formal foi: vamos ao cinema assistir ao filme. Na informal, nós falamos: vamos no cinema assistir o filme. A gente aqui acaba não respeitando as regras da gramática. Por quê? Porque é uma linguagem informal, certo? Nós temos, só para retomar isso para você, porque é uma coisa que um vocabulário que a gente encontra muito nas provas de português, né? Nós temos sentido denotativo e conotativo, né? A denotação, o sentido denotativo é o significado real da palavra. É o uso da palavra no seu sentido próprio, literal, dicionarizado. Por exemplo, quando a gente fala, o presidente quebrou a perna, você entende que aconteceu alguma coisa que levou a uma fratura de osso. A linguagem real. O que eu disse realmente aconteceu. Já na linguagem conotativa, é um novo significado que a palavra pode adquirir dentro de um determinado contexto. Na conotação, as palavras assumem um sentido figurado. Por exemplo, o presidente quebrou a palavra. O que é que essa informação está dizendo? Por que está no sentido figurado? Porque a gente sabe que ele não pegou a palavra e quebrou. Ele não cumpriu com a honra, é isso que está dizendo, né? Mas se utiliza de uma linguagem figurada, e quando se utiliza uma linguagem figurada para tratar de diferentes assuntos em um determinado contexto, esse tipo de linguagem é uma linguagem conotativa. Denotativa é o significado real da palavra e conotativa, as palavras assumem um sentido figurado, certo? Temos também o conceito de gíria. Gíria é uma linguagem peculiar, oriunda de um determinado grupo, social ou profissional, que, por ser expressiva, normalmente passa a ser utilizada pela comunidade em geral. Jargão é uma linguagem praticada por pessoas que exercem a mesma atividade. Por exemplo, quem é farmacêutico utiliza uma determinada linguagem. Quem é enfermeiro utiliza uma determinada linguagem. Quem é professor utiliza uma determinada linguagem entre os professores. Então, assim, isso é o jargão. É algo mais específico de uma atividade de pessoas. E nós temos o dialeto, que é uma forma que cada região emprega certas palavras e expressões. Até aqui tranquilo, né? É só você encontrar com o nordestino e com o sulista. Então, você já percebe ali que cada região se expressa de determinada maneira e emprega certas palavras. Certo? Vamos lá. E o estrangeirismo, que são palavras estrangeiras presentes na língua portuguesa. Por exemplo, o Instagram. A gente já passou a utilizar na nossa realidade, no nosso dia a dia, no nosso vocabulário. Ah, tal coisa não é instagramável. E aí você entende que, se eu digo que não é instagramável, a foto não atingiu os critérios para se utilizar aquela plataforma digital. E algumas palavras sofrem nesse processo de estrangeirismo e acabam entrando na língua portuguesa, certo? Então, essa é uma introdução inicial, onde a gente viu a diferença de linguagem e língua. Linguagem é o sistema mais amplo, a língua é um sistema mais específico. E a gente viu os tipos de linguagem, né? Verbal, utiliza palavras, não verbal, símbolos, sinais, signos, e a mista, que vai utilizar os dois elementos. Lembrando que existe uma linguagem formal
exige a linguagem informal, denotação, que é o sentido real das palavras, e conotação, que é o sentido figurado, certo? Então, a introdução, para a gente continuar aqui e adentrar mais no mundo dos textos. Agora, vamos lá para o assunto preferido aqui, ó. As bancas gostam de usar. Principalmente quando você vê ali um texto poético, um texto grande, um texto informativo. Eles vão perguntar o tipo de texto, certo? E o que é a tipologia textual? Que está lá no nosso edital. Tipologia textual. São modelos básicos de organização de textos, definidos pela estrutura linguística e pela finalidade comunicativa. Então, quais são os tipos de textos cobrados nas diversas bancas de concurso? São 5. Vamos lá. A gente começa pelo texto de tipo narrativo. Eu gosto de comparar o texto narrativo a um filme. Por quê? Quando você assiste o filme, você percebe que existem vários elementos, vários personagens, várias paisagens, circunstâncias. Você vê que é algo que está, assim, em movimento, e uma história vai sendo contada. No começo do filme, ele vai dar uma introdução, depois ele vai desenrolando a história, e o ápice e o clímax lá no final. Não é assim que um filme funciona? Um texto do tipo narrativo funciona desse mesmo jeito. Qual é a finalidade do texto narrativo? Contar uma história, relatar acontecimentos. Quais são as características disso? Nós temos a presença de personagem, nós temos a noção de tempo e espaço no tipo de texto narrativo, e no filme também temos, né? Nós temos um enredo, caracterizado pelo início, um conflito, um clímax e um desfecho. E verbos frequentemente no pretérito. Quando a gente assiste o filme, a gente não percebe lá como alguns personagens vão entrar em questões passadas. Os filmes, às vezes, fazem um recorte para contar uma história que aconteceu há 10, 15 anos, não é? Então, no tipo de texto narrativo, eu gosto de comparar com filme, porque é um texto em movimento, é um texto que tem personagem, é um termo que tem elementos, tem paisagem, é um texto que traz noção de tempo, noção de espaço, tem um enredo. Então, esse é o tipo de texto narrativo. Onde a gente encontra esse tipo de texto narrativo? Nos contos, nas crônicas narrativas, nas fábulas e nos relatos pessoais. Tem a presença também no tipo de texto narrativo, ok? Tem ali o narrador, tem alguém também ali narrando a história, contando a história. Então, esse é o tipo de texto narrativo. Diferente do texto narrativo, eu gosto de comparar o texto descritivo a uma foto. Por quê? Quando a gente se depara com uma foto, a gente, ao ver uma foto, a gente consegue descrever os elementos que tem naquela foto. Olha, tiraram uma foto de dia, estava no mar, o mar estava azul, claro. Eles estavam todos com roupas de banho amarelas, tinha muita gente. Você olha para uma foto e começa a descrever. Então, preste atenção. Qual é a finalidade do texto descritivo? Apresentar características de seres, ambientes, objetos ou sentimentos. Por isso que eu gosto de fazer esse paralelo com a foto. A gente faz isso. A gente vê as características ali. É algo estático, diferente do texto narrativo, que é algo que dinâmico, certo? As características do tipo de texto descritivo. O foco está nos detalhes, na caracterização, na descrição dos elementos que há ali. Temos também a presença de quê? De adjetivos e expressões qualificadoras. Temos também o texto dissertativo. Vou diminuir um pouquinho para vocês. O tipo de texto dissertativo, ele se divide em expositivo e dissertativo expositivo e dissertativo argumentativo. Então, o dissertativo, ele é expositivo e argumentativo. A finalidade do texto expositivo: informar, explicar, apresentar conceitos sem defender um ponto de vista.
Então, se você pegar um texto e ficar na dúvida se é um dissertativo, expositivo, argumentativo, o que é que você vai procurar? No expositivo, não vai ter ali, ele não vai emitir ali seu ponto de vista, sua opinião dentro das teses que ele está apresentando. No argumentativo, vai acontecer isso. Então, no dissertativo expositivo, a finalidade é informar, explicar, apresentar conceitos sem defender um ponto de vista. Marquem isso aí. Quais são as características desse tipo de texto? É uma linguagem clara e objetiva, e você vai encontrar muitos elementos de definição, comparação e classificação, sem ter um ponto de vista, sem que o autor do texto emita o seu ponto de vista. O exemplo, nos textos didáticos e artigos informativos. Existem artigos argumentativos, existem sim, artigos argumentativos, mas aí vai para outra classificação. Então, no tipo de texto dissertativo expositivo, a função dele é informar, explicar algo com a linguagem clara, sem colocar o seu ponto de vista no texto. Já no texto dissertativo argumentativo, a finalidade é o quê? Convencer o leitor por meio de argumentos. Ele vai buscar argumentos para construir a ideia e defender a ideia que ele quer que você participe, para que você fique convencido tanto quanto ele. Características. É um texto que apresenta tese. Tese é o quê? Opinião. Vai ter argumentos e justificativas para defender essa opinião. Vai ter uma conclusão, onde ele vai reabordar os argumentos. E, além disso, ele vai reabordar ali o que ele utilizou para defender os seus argumentos e emitir, para dizer, olha, está vendo, tal autor disse isso, é nisso que eu acredito. Então, nós temos a presença de modalizadores. Por exemplo, ele vai colocar lá um texto. É evidente que, provavelmente, quando a gente fala isso, nós estamos tentando indicar algo que passa pela opinião, certo? Os exemplos desse tipo de texto, dissertativo argumentativo, são os textos editoriais, os artigos de opinião e redações de concurso. Eles pedem lá para a gente defender o ponto de vista, indicando qual tema, né? A partir de um tema. Nós temos o injuntivo, que esse aqui é o mais tranquilo de todos. Ainda tem o mais tranquilo que esse, que é um texto de instrucional, um texto prescritivo. Quando a gente pega uma bula, não diz, toma medicação pela manhã, tomar somente uma vez ao dia. Quando a gente está montando algum objeto, alguma coisa, ali a gente tem o quê? Instruções, passo a passo. A finalidade do texto injuntivo é orientar, dar ordem, instruções e comandos em uma determinada sequência. Característica, verbos no imperativo. Faça, encaixe, veja, proibido partir, comprimido ao meio, encaixam essa madeira a outra. Então, a gente encontra verbos no imperativo ou no infinitivo. Verbos no infinitivo, fazer esse encaixe. Lembra? Infinitivo, essa que a gente encontra, né? Só para a gente lembrar. Infinitivo de primeira conjugação, de segunda e de terceira. Pôr a caixa no chão. Quais são as características desse tipo de texto? Além de conter verbos no imperativo ou no infinitivo, uma sequência de passos e uma linguagem objetiva e clara. Exemplos: receitas, manuais, regulamentos e instruções de uso. Certo? Esse é o tipo de texto injuntivo. A intenção dele é ter instruções. Injuntivo tem instruções, passo a passo. Imperativo. Tudo com I, né, minha gente? O injuntivo, ele tem instruções, verbos no imperativo, no infinitivo. Certo? E temos o texto preditivo, que é um tipo de texto também bem tranquilo. E aí a gente finaliza, porque são cinco, né? É aquele cujo discurso serve para indicar uma previsão. Marquem aí. Preditivo, previsão. Dá uma informação sobre o futuro
de forma a antecipar os eventos que, segundo o enunciador, deverão ocorrer. E os exemplos desse tipo de texto são os horóscopos e também previsão do tempo, que a gente encontra no jornal. Ele está prevendo. Então, os textos preditivos são os textos que têm previsão. Certo? Então, só para a gente lembrar aqui, nós temos os tipos de textos. Que são 5. Indutivo, descritivo, argumentativo, dissertativo, expositivo e argumentativo. Temos o injuntivo e o preditivo. Então, esses são os 5 tipos de texto. A gente vai responder as questões para vocês perceberem como é que as bancas cobram. Então, tem questão de pelo menos mais 5 pontos para a gente responder, certo? Então, concluímos a tipologia textual. Tipologia textual é isto. Vamos para o próximo assunto que está lá no nosso edital. Funções da linguagem. Que também é um assunto tranquilo. Eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Tanto tipologia textual, um texto, minha gente, não tem apenas um... Ele não carrega somente um tipo de texto, ele não é exclusivamente narrativo. Pode ser que no texto lá narrativo tenha somente um parágrafo de descrição. Então, o que isso acontece? As tipologias de texto, elas se relacionam, mas a prova vai colocar lá, o que é que a prova vai perguntar? O que predomina. Então, qual tipo de texto predomina no texto oferecido lá para a gente ler, para a gente responder a prova? Então, ele vai perguntar o que predomina, ou seja, aquilo que aparece mais, certo? A mesma coisa nas funções da linguagem. Cada função se destaca na função da linguagem conforme o foco da comunicação. Então, a linguagem tem uma função e ela observa o quê? O foco dessa comunicação. Nós temos um emissor, aquele que emite a mensagem, né? O receptor, que é aquele que recebe a mensagem propriamente dita. Temos o código dessa mensagem, temos o canal ou o referente. E a gente vai analisar cada um destes. Na função referencial, também chamada de função informativa e denotativa. Denotativa é o quê? O emprego das palavras no seu sentido real. Onde está o foco? No referente. O que é o referente? É o assunto, é a informação objetiva. O que é essa função referencial? Como é que a gente consegue identificá-la? Através de uma linguagem clara e objetiva, dados, fatos e informação, e o sentido denotativo, que é o sentido literal do assunto. Então, é assim que a gente encontra a função referencial. Na função emotiva, também conhecida como expressiva, o foco está onde? No emissor. O emissor é quem? Aquele que emite, aquele quem fala. O que é que a gente vai encontrar aqui na função emotiva? A função emotiva carrega o quê? Emoção, não é? Então, nós vamos perceber aqui uma linguagem com subjetividade, emoções, opiniões, sentimentos, interjeições e normalmente aparece na primeira pessoa. Você vê ali o emissor se comunicando. Onde a gente encontra muito esse tipo de texto? Esse tipo de função? Tipo de texto não. Tipo de função. A gente encontra em textos poéticos, né? A gente pode encontrar em textos narrativos. Aqui, exemplo, ó, estou muito feliz com a novidade. Você tem uma interjeição, você tem uma linguagem na primeira pessoa, ele está emitindo uma opinião, uma emoção, um sentimento. Então, a função emotiva, ela emite o quê? Emoção. E quem é que emite emoção? O emissor. É aquele quem fala.
Na função conativa, também chamada de função apelativa. Acredito que a maioria aqui já viu, deve ter visto a propaganda do batom, né? De 1900 antigamente. Compre batom, compre batom, compre batom. Esse tipo de função é a função o quê? É uma função conativa, porque o objetivo dela é apelar. E onde está o foco? O foco está no receptor, naquele que ouve a mensagem. A propaganda falava tanto você comprar batom, que você, como receptor dessa mensagem, você acabava comprando batom, porque você era convencido. Então, a função conativa, o foco está no receptor, naquele que recebe a mensagem. É uma tentativa de influenciar o leitor ou o ouvinte. Os verbos estão no imperativo, compre batom, compre batom. Faça agora mesmo o seu consórcio. Pronomes na segunda ou na terceira pessoa. E a gente vai encontrar chamamentos. Onde é que isso aparece? Em propagandas, campanhas, discursos políticos e também aparece em textos com instruções. Por exemplo, compre agora. Não jogue lixo no chão. Aparece muito em análises de publicidade. Então, fique atento a isso. Porque aqui são onde essa função da linguagem vai aparecer. Em propagandas, campanhas, discursos políticos e instruções. O que a gente tem que observar no tipo de função conativa, onde ela é apelativa, que esse foco está no receptor, ela quer influenciar o leitor ou o ouvinte. Temos a função poética. A poesia está preocupada com o quê? Está preocupada em seguir regras, em seguir gramática? Não. Tanto é que existe uma coisa que a gente chama de licença poética. A gente vai ver ali o poeta começando seus poemas, iniciando as frases com os pronomes oblíquos átomos. Ele não vai colocar chamou-me. Eles vão usar me chamou. Dentro dessa função poética, esse tipo de linguagem é permitido. É uma licença poética. Onde está o foco da função da função poética? Está na mensagem. Como ela é construída? Na função poética, já que não segue essas regras, a gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar, eu lembro assim, de arranjos. A forma como o texto ali foi arranjado. Ele está preocupado com o quê? Com a estética. Ele não está preocupado com a gramática. Ele está preocupado com o ritmo, com a melodia, com como o eu poético ali está se expressando. Ele não vai seguir uma regra. Vejam só, então a função poética está onde ela está se focando na mensagem, o como ela é construída. A preocupação está com a estética, com o ritmo, a rima, a figura de linguagem. Nos textos poéticos a gente encontra muito texto, muita figura de linguagem. Existe um jogo de palavras ali e criatividade. E onde vai aparecer isso? Em poemas, em músicas e textos literários, por exemplo. Quando ele fala, o amor é fogo que arde sem se ver. Ele está preocupado com o quê? Como essa mensagem vai chegar, o jogo de palavras que ele utilizou para que essa mensagem fosse emitida, com a presença de figura de linguagem, né? A gente tem o que aqui? Uma metáfora. O amor é fogo que arde sem se ver. Ele está preocupado com a estética. Ele está preocupado com o quê? Com a beleza. Temos a função fática, que é tranquila também. Ela está preocupada ali no teste, no canal, no teste da comunicação. O foco é no canal de comunicação. Quando a gente fala na função fática, alô, você já testou a comunicação. Quando você fala, você está me ouvindo? Você já testou a comunicação. Então, a finalidade é manter a comunicação, testar, iniciar ou encerrar o contato. Característica, expressões de rotina e fórmulas sociais. Por exemplo, quando você fala, alô, está me ouvindo? A pessoa responde, tô. Você está testando o canal. Aqui, ó. Testando o canal de comunicação. Essa é a função fática. Quando você fala bom dia, quando você fala pois não, porque ali você percebe que ali o emissor e o receptor estão interagindo, estão testando o canal de comunicação. E temos a função metalinguística, que ela está preocupada com o quê? Com o código da linguagem, onde a linguagem usa ela mesma, utiliza ela mesma para se explicar.
Então, a função metalinguística está preocupada com o código, a linguagem falando sobre ela mesma. Quais são as características dela? Explicação de termos, textos que falam sobre o próprio idioma, dicionários e gramáticas. Olha o exemplo aqui, ó. Substantivo é a palavra que nomeia os seres. Está vendo que ele utilizou a linguagem para explicar a própria linguagem? Um filme que explica como se faz um filme, um poema sobre como escrever um poema. Quando ele utiliza esse recurso do como fazer aquilo, ele precisa utilizar da linguagem. Para explicar, ele adentra no código, ele atenda na metalinguística. Então, um resumozinho geral aqui. Um texto pode ter mais de uma função, né? Mas uma sempre predomina e a banca vai cobrar aqui, ó. Qual função predomina em tal texto? Qual tipo de texto predomina no texto acima? A gente já viu, quando a gente encontrar propaganda, a gente pode ter o que ali? Geralmente uma linguagem apelativa, mas pode aparecer também uma linguagem poética. A apelativa, ela quer fazer o quê? Influenciar, convencer. E a poética está preocupada com o quê? Com a estética, com a beleza da linguagem. O edital, uma notícia. Um edital é uma notícia, é uma referencial que está com foco aonde? No assunto, né? Quando a gente vê um texto ou uma música que está ali levando para um diálogo, alô, oi, você me entende? Quando eu pergunto, vocês têm alguma dúvida? Você fala, não, estou estabelecendo, estou testando. A gente tem a linguagem fática, que é o teste do canal. Teste do canal. E o texto que explica uma regra da língua, da própria língua, é um texto metalinguístico. Tranquilo até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Vamos seguir. Eu vou só pegar aqui o carregador do meu computador, que eu esqueci de conectar. Então, em 2 minutinhos aqui a gente volta, certo? Podem ir dando uma olhadinha nas questões, quem ainda não deu uma olhadinha. É bem rapidinho.
Simbora? E aí, primeira questão, alguém já tem a resposta? O texto faz uso da linguagem mista, ou seja, a linguagem verbal, tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Sobre esse aspecto, marque a alternativa correta. Pesquisa diz que brasileiros gastam mais água que o resto do mundo. E aí um personagem não aceita, né? Pela linguagem aqui não verbal. Puxa vida, como eu queria ser um desses brasileiros. Então, marque a alternativa correta. Vocês marcaram alguma? E aí? Letra B. Mais alguém? Ana Maria B também. Ixi, B tá ganhando hoje, né? B de bom salário, né? Que a gente vai ganhar com fé em Deus. Então, vamos lá. Pesquisa diz que brasileiros gastam mais água que o resto do mundo. Letra A. A linguagem verbal apresenta ideias secundárias. E a não verbal contém a ideia central do texto. Não é isso que acontece, né? A linguagem verbal e a linguagem não verbal estão se complementando aqui. Tem uma crítica aqui, dentro dessa imagem, né? Então, não. A relação entre as informações expressas por ambas as linguagens é fundamental para a total compreensão do texto. Ele diz, pesquisa diz que os brasileiros gastam mais água que o resto do mundo. E aí um brasileiro diz, puxa vida, como eu queria ser um desses brasileiros, ou seja, ele não tem acesso à água. Então, a relação entre as informações expressas por ambas as linguagens, olha a expressão dele, é fundamental para a total compreensão do texto. E é exatamente isso. Certo? Vamos lá. Sobre função da linguagem. A função metalinguística está presente na seguinte passagem do texto. Responderam essa? A função metalinguística está presente na seguinte passagem do texto. Com a grandeza contrastada pela miudeza de duas palavras monossílabas, separadas por um hífen. Ou seja, está vendo aqui a língua, utilizando a própria língua para explicar algo da língua. Viu que se utilizou de um código para explicar o próprio código? Palavra monossílaba. Não encontra isso aqui onde? Na gramática, né? Então, a função metalinguística está presente com a grandeza contrastada pela miudeza de duas palavras monossílabas, separadas por hífen. Exatamente, a letra A. Sobre as características das tipologias textuais, analise as assertivas abaixo e marque a alternativa correta. 1. Os textos narrativos apresentam uma sequência de ações realizadas por personagens em determinado tempo e espaço. Ele está perguntando o conceito, para saber se o conceito se bate o conceito com aquilo que se é. Os textos descritivos têm como principal objetivo convencer o leitor sobre determinado ponto de vista, utilizando argumentos e exemplos para sustentar a opinião expressada. E ele quer saber aqui quais alternativas estão corretas. E aí? O texto narrativo apresenta uma sequência de ações realizadas por personagens. Apresenta, foi isso que a gente viu, né? Tem uma noção de tempo e de espaço, tem personagem, tem narrador. A gente lembra de quê? De algo em movimento, né? De um filme em movimento. Eu gosto de lembrar assim, que fica fácil da gente memorizar. Mesmo. Está
Pai. Travou. Acho que a internet teve uma quedinha aqui, mas já voltou. Então, vamos lá. Sobre o texto narrativo, ele vai expressar o quê? Uma sequência de ações realizadas por personagem, tem enredo, tem introdução, tem clímax, tem desfecho no texto narrativo, né? E vai indicar um tempo e um espaço. E é isso mesmo, está correto. O texto descritivo tem como principal objetivo convencer o leitor sobre determinado ponto de vista, utilizando argumentos e exemplos para sustentar a opinião apresentada. Não é texto descritivo, não. O texto descritivo vai descrever, por meio de adjetivos, utilizando ali palavras para ir descrevendo o que se vê, o que se observa. Não é isso? Ele aqui está falando que tipo de texto? Do texto dissertativo, argumentativo, não é? Então, essa aqui está falsa. Então, apenas a assertiva 1 está correta. Letra A, não é isso? Todo mundo concorda? Vamos lá. Avança SP. Avança SP ela é muito parecida com as questões da INDEC. Fez o concurso aqui de Barra. Dentre os tipos textuais, destaque a sequência, na sequência, o que apresenta as seguintes características. Possui como finalidade a defesa de uma ideia. Ou seja, a característica desse tipo de texto possui como finalidade a defesa de uma ideia. Esse tipo textual tem como finalidade persuadir o leitor a concordar com a construção do pensamento e com os argumentos propostos. E aí, que tipo de texto ele está falando? Tipo de texto dissertativo, argumentativo. Exatamente. O tipo de texto dissertativo, argumentativo. Quinta questão. Assim, o tempo passa mais rapidamente. O desconforto se transforma em prazer e nem parece que você estava aguardando algo. Qual função da linguagem predomina nessa frase? Letra A. Fática, pois é uma tentativa de estabelecer ou verificar o canal de comunicação. Está testando o canal de comunicação para ver se funciona? Não, né, minha gente? Nesse fragmento de texto que ele deu aqui, não. Referencial, pois o objetivo é transmitir uma informação objetiva sobre o tempo e o desconforto. Assim, o tempo passa mais rapidamente. O desconforto se transforma em prazer e nem parece que você estava aguardando algo. Vocês percebem que aqui está parecendo uma poesia? O desconforto se transformando em prazer. Estão percebendo isso? Não é linguagem referencial, não. O foco dele é o quê? No assunto. Na mensagem, né? Com sentido o quê? Denotativo. Na linguagem referencial, a gente não encontra a figura de linguagem. Emotiva, pois há uma expressão direta de sentimentos do autor sobre o tempo e a espera. Parece que é, né? Assim o tempo passa mais rapidamente. O desconforto se transforma em prazer. E nem parece que você estava aguardando algo. Vocês percebem que aqui, na emotiva, tem o quê? Alguém falando, o emissor, né? Alguém está se comunicando, expressando com emoção. Está expressando emoção, está expressando emoção, a linguagem é emotiva. Conativa, pois o objetivo é influenciar o leitor a adotar uma postura diferente enquanto espera. Não. Ele está ali expressando a sua subjetividade sobre isso. Então, letra C. Assinale a alternativa incorreta sobre as funções da linguagem. Aqui é um estilo bem a divise. A divise gosta de cobrar os conceitos e saber se a relação está correta. Função referencial apresenta uma mensagem subjetiva.
Não, né? É uma linguagem objetiva, denotativa. Função fática. Mantém o canal de comunicação ativo. O conceito é isso mesmo. Ele quer a incorreta, né? Puxa, na verdade, a gente já achou a incorreta, que é a referencial. Tá vendo? Por isso que é importante a gente marcar aqui, ó, a incorreta. Referencial. A referencial não apresenta uma mensagem subjetiva, mas uma linguagem objetiva e denotativa, letra A. É, olha que está correto. A função poética expõe e valoriza os elementos poéticos. Exatamente. Está preocupado com o quê? A função poética? Com a estética, né? Com a beleza. Função conativa. Convence ou instrui o receptor da mensagem. É isso mesmo. E como ele queria a incorreta, a gente achou. A incorreta estava na letra A. Vamos agora aqui para a sétima questão. É uma questão da FGV. Que a FGV ela tem um outro português, né? Assinale a frase em que predomina a função metalinguística da linguagem. Vou dar 2 minutinhos para vocês responderem essa questão. Certo? 2 minutos. Questão pequenininha FGV. Quem tiver aí online, eu quero que vocês coloquem lá no chat da gente. É para vocês participarem, viu? E aí, na sétima questão? Afinal, é a frase em que predomina a função metalinguística da linguagem. Um minuto e meio. A D. E vamos lá. Mais alguém? Ana Maria disse C. Ouro não é tudo. Também existem diamantes. Estou vivendo a experiência de ficar sem dinheiro. O que aprendemos com o passado é que raramente aprendemos com o passado. A diferença entre P e pé não é só no acento grave. A verdadeira constituição das coisas gosta de ocultar-se. É uma característica da FGV fazer a gente ficar confuso mesmo, sempre ali naquele dilema entre uma questão ou outra, porque realmente são muito parecidas. O que foi que a gente falou sobre a função metalinguística? Ela vai usar, o foco é no código. Ela vai usar a linguagem para explicar a própria linguagem. É o que? É o código explicando o próprio código. Então, quando ele diz aqui a diferença entre P e pé, não é só no acento gráfico. Ele está explicando, não é? É também no som. Um é tônico, outro é átono. Está vendo que ele está explicando ali? Ele está explicando aqui os monossílabos tônicos, que um é monossílabo tônico e o outro, P, é o monossílabo átono. Ou seja, não está só no acento gráfico. Ele está usando da língua para explicar a própria língua, não é isso? O gabarito é a letra D. Vamos ver a C, Ana Maria. Vamos desmistificar aqui. O que aprendemos com o passado é que raramente aprendemos com o passado.
Ele não está explicando o passado em si, dizendo que é uma ação passada, acabada, finalizada, que é uma ação não concluída. Parece que aqui ele está emitindo uma mensagem, não é? Não parece? Que ele está se colocando ali no texto, explicou ali uma situação, ou ele relatou, ele está dizendo ali, ó, pode ser até numa fábula, numa crônica. Aí a conclusão disso é que aquilo que a gente aprende com o passado, o que aprendemos com o passado é que raramente aprendemos com o passado, é porque aprendemos também com o presente, aprendemos também com o outro. Você vê que ali o emissor está presente. Ele tá, inclusive, ele está se incluindo. Quem aprendemos? Nós. Eu, tu, ele, ela, nós. Entendeu? Mas assim, você vê que a linha é muito tênue de uma alternativa para outra. As outras a gente consegue eliminar com mais tranquilidade. Mas realmente a gente fica assim um pouco balançado, porque parece que ele está falando do passado mesmo, né, ali, mas não, tem ali um eu poético que aparece. Tem uma linguagem ali emotiva, na verdade uma linguagem emotiva ali, né? Um foco na emoção de dizer isso. Viu? Vamos para a 8ª questão. Oxi. Tá lá em cima. Leia o trecho abaixo e, com base nas funções da linguagem, identifique qual é a função. Antes da gente ler a questão, vamos dar aqui uma revisadazinha para a gente memorizando, certo? Função fática, ela quer o quê? Testar, é o teste do canal. Função emotiva, o emissor expressa a emoção, né? Conativa é conhecida como linguagem apelativa. Uma observação conativa é diferente de conotativa. A linguagem conotativa utiliza os argumentos no seu sentido figurado, e a conativa é uma linguagem apelativa. A metalinguística, o código, explicando o código. E referencial, o foco está na mensagem, no assunto, e usa uma linguagem denotativa. Certo? Então, vamos ler. Ele quer saber aqui, leia o trecho abaixo e, com base nas funções da linguagem, identifique qual é predominante. Ou seja, tem outros tipos, mas ele quer saber a predominante. Compre já o novo modelo de smartphone X. Ele vem com uma câmera de altíssima resolução, bateria de longa duração e design moderno. Aproveite a promoção de lançamento e seja o primeiro a ter essa inovação em suas mãos. Com base no trecho, a função predominante da linguagem é... A gente está vendo o que aqui, ó? Verbos no imperativo. Você está vendo um convencimento. Exatamente, letra C. Vocês estão conseguindo, nas questões, associar a teoria com a prática aqui das questões, como é que as bancas cobram. Por isso que eu coloquei diversas bancas, para vocês verem. Algumas vão colocar textos, algumas vão perguntar sua teoria, e a gente aqui fica combinando esses dois elementos. Então, a gente tem aqui, quando ele fala compre já, ele vem com a câmera de alta resolução, bateria longa. Aproveite a promoção. Seja o primeiro a ter acesso. Ele está ali convencendo, né? Que é a linguagem, que é a função conativa. 9ª questão. Como é da banca divisa, eu vou deixar vocês responderem, tá certo? E a gente já vai treinando, né?
2 minutinhos também. 2 minutinhos e meio. Mandem aqui no chat, tá? Trinta segundos, viu? Não, ele está na cabeça dele, agora vai na cama. Já deu não. Vamos ver. Sobre as funções da linguagem, a assinale alternativa é incorreta. Ele quer o quê? A errada. Também chamada de função expressiva, na função emotiva, o emissor tem como objetivo principal transmitir suas emoções, sentimentos e subjetividades por meio da própria opinião. Correto? O código da mensagem é representado pela função metalinguística, a qual é utilizada para descrever, analisar ou falar sobre outra linguagem, natural ou artificial, ou sobre qualquer sistema de significação, explicação de código pelo código, linguagem pela linguagem. Também chamada de função, tá correto? Também chamada de função informativa, a função referencial tem como objetivo principal informar, referenciar algo, está ligado ao contexto da mensagem. O diário é um exemplo de função de linguagem denominada poética. Golpe baixo aqui, né? E essa é a alternativa errada. O diário não é uma função de linguagem, né? É um gênero textual. Também chamada de apelativa, a função conativa é caracterizada por uma linguagem persuasiva que tem o intuito de convencer o leitor, por isso o grande foco é no receptor da mensagem. Correto também. E 10ª questão, caiu na Copérvio, o FAO. Alô, alô, marciano. Aqui quem fala é da Terra. Para variar, estamos em guerra. Você não imagina a loucura. O ser humano está na maior fissura, porque está cada vez mais down, high side. Os primeiros versos, ó, então ele já limitou, né? Verso 1 e verso 2. Os 2 primeiros versos do texto fazem referência à função da linguagem, cujo objetivo dos emissores é estabelecer ou manter contato de comunicação com seus receptores. Nesses versos, a linguagem está empregada na função. Ele restringiu aqui, ó. Mais alguém? Função fática. Por que função fática? Porque quando ele fala alô, alô, marciano, aqui quem fala é da Terra, ele está tentando estabelecer uma comunicação. E o que é que a função fática faz? Faz o teste do canal, o teste da comunicação. Para iniciar, para testar ou para encerrar. Então, nossa 10ª questão da nossa aulinha de hoje. Então, a gente fica por aqui. Eu mandei lá o cronograma, pedi para todo mundo votar. Todo mundo preferiu fazer daquele jeito um pouco mais intercalado. Então, tá tudo pronto, foi adiado, mas nós vamos até a prova, tá certo? Eu não largo vocês, nós vamos até a prova. E vamos tentar, a gente conclui na semana que vem a teoria,
E aí a gente vai para as questões e a gente, em cada questão, a gente vai passando também pelas teorias. Beleza, minha gente? Qualquer coisa, contem comigo. Estou disponível a qualquer hora para vocês. Tá bom? Muito obrigado por hoje e até por esses dias. Viu? E lembrem-se, respondam os simulados que eu mandei para vocês. Respondam, porque a gente mantém esse ritmo. Não percam o foco agora. Certo? Tchau, tchau. Boa noite, viu? Até a próxima. Boa noite. No final,